É um prazer participar mais uma vez e espero que seja a última vez nesse formato remoto, pelo menos integralmente remoto. Quero muito parabenizar você, João, o Dário Mesquita, todos os organizadores do Gêmeos, assim, é fantástico como vocês têm fôlego para fazer um evento dessa magnitude, com tanta coisa acontecendo, com tantas pesquisas, tantos participantes, assim, a gente que sempre se esforça para fazer eventos, tá? A gente tem plena noção do quanto isso é trabalhoso, exaustivo, mas também muito gratificante, né? Então, acho que, enfim, né, quando eu falei do televisões, né, quando eu apresentei o televisões, eu não falei isso, então aproveito esse momento para falar agora. Boa tarde a todos. Como o João apresentou, eu sou coordenadora do Animamídia, né, o grupo de pesquisas em desenhos animados. É um grupo muito recente, ele surgiu em 2019, né, é um projeto que começou sendo um projeto individual, né? Eu sou também coordenadora, junto com Maica Castellando e Melina Mimarides, do Televisões, na Universidade Federal Fluminense. E esse projeto do Animamídia, ele surgiu um pouco das minhas inquietações de pesquisa, junto com alguns orientandos, né, que era, inicialmente, ele foi um grupo que pensava exclusivamente o conteúdo audiovisual dos desenhos animados. Vou aproveitar e pedir ao Pedro, que vai apresentar aqui, comece a compartilhar aqui a tela, né, para vocês verem a identidade visual e algumas informações do grupo, enquanto eu falo. E, inicialmente, ele começou sendo um grupo vinculado especificamente ao conteúdo audiovisual dos desenhos animados, né? Então, desenhos para adulto, desenhos para criança, desenhos de vários circuitos comunicativos globais, né? Então, desenhos asiáticos, né? Além dos estadunidenses e dos latino-americanos. Só que, aos poucos, né? O grupo ele se tornou, ele acabou ganhando outros contornos por causa das pesquisas de todo mundo e do meu próprio amadurecimento no campo. E aí, hoje, ele não só abarca pesquisas vinculadas ao objeto audiovisual, né, aos desenhos animados, mas ele também abarca uma diversidade maior de público consumidor. Então, hoje, o Animamídia, ele também a gente tem muita pesquisa e faz muitas reflexões em torno da infância, do público infantil, do público infanto-juvenil e das relações globais que existem através das plataformas digitais, né? Então, a gente tem bastante, né, vários trabalhos que acabaram dando, né, um tom mais heterogêneo para o grupo, embora ele seja bastante recente. E aí, como a gente acabou crescendo durante a pandemia, a gente já conseguiu, assim, o grupo é bastante engajado, né, tem alunos de graduação formados, né, que trabalham no mercado, né, que não estão necessariamente na pós, e também alunos do mestrado e doutorado. A maioria está sob minha orientação, né, no PPG-Com, só que tem alguns que não são orientandos e que são interessados no tema. E aí a gente fez, né, 2 seminários, né, por isso que eu comento um pouco com o João, que eu tenho plena noção de como é difícil fazer e se engajar num evento online, né? A gente fez 2 seminários online, o primeiro seminário Animamídia, o segundo, né, eu vou colocar no chat as informações para quem tiver mais interesse, né, tá tudo disponibilizado no YouTube, né, os seminários na íntegra, e acho que é isso, né? Hoje a gente tem 4 trabalhos, todos os integrantes que vão apresentar trabalhos hoje também são integrantes do Televisões. A gente tem um diálogo bastante forte dentro da pós, lá na UF, não só entre esses 2 grupos, mas entre outros grupos do PPG-Com, né? O LabCult, o Nemax, o Série Clube, né? Então, tem vários integrantes que caminham entre esses vários grupos de pesquisa. Isso acaba sendo, né, muito produtivo para todo mundo, porque tanto as temáticas quanto os olhares, né, acabam ganhando e se tornando, e ficam mais ricos, porque eles não ficam só sob a alcunha de um único orientador, de uma única orientadora, né? Isso é bastante rico. Então, vou passar a palavra para o Arthur Fiel, né, que é doutorando do programa, que é me orientando para apresentar o seu trabalho, e depois a gente pode abrir para o debate. Arthur, pode ligar seu áudio. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ariane. Boa tarde, pessoal. Aqui eu não estou conseguindo ver muita coisa para além da tela, então eu vou estar conversando com ela, mas
É um prazer estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que eu participo da Jornada Gêmeos, que, enfim, é um evento que eu já acompanhava. Tem estudos muito preciosos que eu tive acesso saindo daqui, que são importantes e bastante relevantes para mim, para minha formação enquanto pesquisador até. Mas, enfim, hoje eu trago para vocês aqui é, esse trabalho que eu apresentei ao programa de pós-graduação em comunicação lá da UF. Foi o objeto que eu propus, né? Foi esse projeto que eu propus para o programa para ser desenvolvido dentro do nosso programa e também eu reforcei muito dentro do Anima Mídia, dentro do nosso grupo de estudos em desenhos animados, porque faz muito sentido que ele exista dentro desse espaço. Ele é um projeto que, quando eu apresentei, eu defendi muito a ideia de ser um projeto plural, um projeto que vai abraçando os outros que estão ao redor, então ele fica no meio porque ele bebe dessas fontes, né? Ele bebe do estado da arte que trata acerca desses conteúdos, que são os conteúdos animados infantis. Bom, eu vou ler o título aqui só para dar aquele tomzinho formal de, enfim, Desvendando seus encantos, análise das transformações estético-narrativas nos conteúdos audiovisuais infantis. Pedro, você passa para a próxima tela, por favor? Obrigado. Esse foi o resumo que eu trouxe aqui para a nossa jornada, então ele é bem mais sintético do que eu apresentei de fato ao programa, né? Eu vou sustentar esses nexos, essas pontes aqui na própria comunicação oral. Mas, enfim, esse resumo aqui, ele está bem, de fato, bem mais sintético do que o anterior, e tem o objetivo, né, da gente analisar as transformações pelas quais passaram o material, o objeto audiovisual infantil, com uma atenção especial aos conteúdos televisivos, né? Eu tive no primeiro momento essa dúvida, mas eu vou analisar o conteúdo infantil onde? Em que tela? E, enfim, pensando no número de conteúdos existentes, não tem objeto mais bacana que a televisão. E aqui eu estou propondo, necessariamente, dar uma olhada nos conteúdos de live action, num primeiro momento, e também nos conteúdos animados, porque essas transformações, quando estou tratando, eu estou propondo são coisas globais, né, acerca principalmente do texto, que a gente parte do texto para a imagem, então, para pensar essas pontes entre estética e narrativa. E aqui eu vou apresentar para vocês agora na próxima tela a trajetória dessa pesquisa, né, de onde que ela vem. Pedro, caminha comigo para a próxima tela, por favor. Obrigado. Bom, a trajetória da pesquisa tem muito a ver com a minha trajetória de pesquisador dentro da universidade pública, dentro da UF em especial. Em 2019, eu defendi a dissertação de mestrado chamada Tela Encantada, Infância e Conteúdo Infantil na TV do Brasil, que é um trabalho no qual eu trato ali de 70 anos dos conteúdos, né, televisivos, basicamente, porque a nossa TV nasce com a cara da infância, né? A primeira imagem que a gente vê na televisão brasileira é a imagem de uma criança, da Sônia Maria e tal. Esse projeto, ou melhor, esse resultado de pesquisa, ele tem um teor histórico, político, social e econômico acerca dos conteúdos infantis na televisão, né? Eu trato quase que uma contação de história mesmo num dado momento. No segundo capítulo é isso, eu estou contando história, mas contando uma história atravessada por política, atravessada por economia, atravessada por muitas transformações que eu não me detenho ali. Não era o objeto pensar necessariamente nas transformações estético-narrativas. Eu estava ali tratando de história, política e economia do conteúdo infantil. Enfim, é partindo desse trabalho, então, que eu propus ao PPG-Com o Desvendando Seus Encantos, que aí sim eu me proponho a voltar para essa história, mas agora para observar as transformações pelas quais passaram os conteúdos audiovisuais infantis. Minha exposição, né, eu trouxe ele para cá também, porque, como eu já mencionei, ele é um projeto que ele é aberto a essa construção coletiva mesmo. Ele é aberto aos olhares de contribuições e contribuidores de diversos espaços. No próprio corpo dele, eu trabalho muito com outros projetos que estão em desenvolvimento e que foram agora desenvolvidos muito recentemente. Recentemente, eu cito o trabalho do pessoal lá na UFBA, do grupo ATV, também o Marcelo Lima, a Natasha Canesso, aqui dentro da UF mesmo,
o próprio Wagner Dornelles. O nosso grupo tem uma materialidade de pesquisa muito relevante para o desenvolvimento dessa, então a pesquisa tem uma noção do estado da arte para conversar com esses outros projetos, para beber dessas fontes, para, de fato, tratar dessas transformações. E aí a gente vai tratar de coisas muito distintas. O que é que mudou em relação à representatividade, gênero, raça, a forma de criar textos para criança, os traçados, a estética, porque formas tão mais arredondadas por agora, coisas afins. Então, é um projeto que vai deter sua atenção, vai lançar, olhar a essas transformações. Quando eu apresentei ela para o PGCom, eu apresentei a pesquisa a ser desenvolvida em 3 movimentos. No primeiro movimento, eu estava propondo ali lançar um olhar a algo que eu proponho chamar de estética circo, estética parque. Isso porque na Tela Encantada, na dissertação, eu estou ali tratando desses termos, e são termos que não necessariamente foram desenvolvidos. Então, eu pensei num momento, não, beleza, no doutorado eu trato disso, no doutorado eu vou buscar aí definir o que seria, né? Que aí eu estou me referindo aos programas de auditório que brincam ali, que levam à tela a estética do circo e a estética do parque, enfim. Se a gente for citar aqui anos 80, vai ser mais evidente falar do Bozo, do Xuxa Park, enfim, do show da Xuxa, coisas do tipo. Mas eles são recorrentes e se baseiam na nossa própria história, em diálogo também com os conteúdos internacionais, mas nos anos 50 a gente já tinha essa estética muito presente, forte e potente, de fato, no conteúdo infantil nacional, na televisão. Bom, eu coloco aí como ponto em reflexão, porque é uma coisa que eu estou refletindo sobre, porque eu tenho pensado ultimamente, e são só pensamentos que passam pela minha cabeça, se seria mais interessante ou não eu focar nos 2 movimentos posteriores, porque isso aí me parece, tipo, eu estou propondo definições ali, mas me parece estar deslocado das transformações, que eu estou propondo definições do que existiam. E eu não sei como que vai ficar no trabalho final ainda, vou discutir muito com a Ariane, com o próprio grupo, e também observando movimentos de pesquisas que estão sendo desenvolvidas por agora também. Talvez eu acho que cabe repensar, de fato, a presença desse primeiro movimento no conteúdo final dessa pesquisa. Mas, enfim, o segundo e terceiro movimento, que aí são o coração, acho que é o coração da pesquisa mesmo, são as mutações, né, nos conteúdos de live action, na narrativa, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Carrossel, o Sítio com suas múltiplas versões, né? A gente teve diversas, saiu inclusive a Ariane escreveu com a Joana no livro que o professor João e o Dário desenvolveram aqui, organizado. Estou doido para ler esse texto, que eu acho que vai ser muito potente, e tem uma sincronicidade interessante nesses olhares que a gente tem lançado. Eu realmente me sinto em casa, acolhido e pertencente a esse grupo, porque eu acho que foi num momento muito semelhante que eu estava propondo isso. A Ariane e Joana estavam trabalhando naquele texto que lança um olhar ao sítio. Enfim, os conteúdos em si que eu estou tratando aí, Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Carrossel, eu estou propondo justamente para lançar, olhar essas textualidades, né? Como que essa infância foi colocada na tela, o que vivenciava essas crianças? Porque isso, enfim, não dá para a gente comparar necessariamente que a infância dos anos 70 foi igual à infância dos anos 2000, que a gente tem 2 versões dos sítios aí sendo exibidas pela Rede Globo, um em 77, um no início dos anos 2000. O que é que mudou ali? E aí, por exemplo, um dos dados que eu já começo a apontar é a presença da tecnologia. A Dona Benta, na versão de 2000, que foi a que eu assisti enquanto criança, antes do Pedrinho chegar em casa, ela está mandando e-mail, tem um computador ali, então a tecnologia atravessa a vivência, a vida no sítio, a vida das crianças, então já tem dados desse tipo que mudam a forma de redigir esse texto, de trabalhar com os conteúdos audiovisuais para a criança. Carrossel é a mesma coisa, Carrossel a gente está lidando aqui com remake, não é uma adaptação. O Sítio também, né? Mas o Sítio foram vários remakes sendo feitos. Depois da primeira versão na Tupi, tiveram várias outras e tal. E aí, no caso do Carrossel, a gente está fazendo um remake do remake, porque a novela que dá origem à narrativa do Carrossel, a Jacinta Pirmanoíra, La Maestra que nos olvida, é argentina, de 66, e aí a Televisa compra os direitos, faz aquela versão que o SBT reproduziu aqui, e mais recentemente o SBT fez o remake. O que é que mudou nesse texto? O que é que mudou nessas crianças que estão sendo colocadas na tela, que protagonizam a narrativa, e também nessa relação com o consumidor?
com a criança que consome esses conteúdos. Enfim, aí eu estou lidando com live action, com textualidade, com transformações, né, com essas mutações da narrativa. Já nesse último movimento, que, enfim, é muito caro, é muito importante também para mim, eu estou tratando, né, eu estou propondo, na verdade, lançar um olhar à construção estético-narrativa dos conteúdos animados. Não necessariamente estética isolada, não narrativa isolada, mas de uma comunhão mesmo, de um olhar. E eu estou propondo fazer isso a partir da Turma da Mônica. Poderia ser qualquer outra coisa, tá, gente? Eu estou tratando com a Turma da Mônica porque ela tem 3 momentos, tem 3 produtos distintos da Turma da Mônica que evidenciam aí as transformações e a forma de conceber esses conteúdos para faixas etárias muito peculiares da infância. Pedro, você, por favor, passa para a próxima página. E aqui eu trouxe só para ilustrar mesmo, né? A gente tem a Mônica ali à esquerda, digamos, a Mônica tradicional, a Mônica original, a Mônica que a gente viu no HQ e que na revista em quadrinho e que a gente continua vendo na televisão e que permanece por aí. A gente tem a Mônica Toy também, que é essa versão que está no meio, e a gente tem a Mônica Jovem. A gente tem que pensar a quem atende cada uma dessas narrativas e como elas são construídas. No caso da Mônica Toy especial, você não tem palavra, você não tem texto. Tudo é sensorial, sabe? As cores, os sons, tudo é muito sensorial porque é primeira infância. E ali a Mônica jovem já é o infanto juvenil e a Mônica tradicional segue aí atendendo um grande leque de espectadores. Então, eu estou propondo essa análise da Turma da Mônica porque esse é um produto que tem suas diversidades de formas de conceber distintas. Enfim, é mais para expor aqui um dos objetos de análise. Pedro, próxima tela, por favor. Bom, e aí, de onde que eu vou partir, né? O que é que eu estou fazendo com isso? Por onde que eu vou caminhar? Que caminho que eu vou seguir para produzir essa pesquisa? Bom, no primeiro momento, eu estou tratando de conteúdo televisivo. Eu tenho que falar de televisão. Eu tenho que falar do estilo televisivo. E aí eu recorro ao Mitchell, a Butler e a Simone, né? Simone Rocha, com seus textos que vão trabalhar ali no estilo televisivo, os visual studies, enfim, entre outros autores que eu também não citei aqui. São só alguns basilares que eu estou colocando, que eu estou expondo. Então, o primeiro momento da pesquisa é isso, é pensar na televisão no estilo televisivo. Aí eu parto, então, para olhar os estudos de recepção, os estudos sociais, né, acerca das transformações sociais pelas quais passaram alguns conteúdos infantis e transformações sociais que não necessariamente estão olhando para a criança, mas que afetam essa narrativa, movimento social, eu estou falando aqui, como movimento LGBT, como movimento negro, enfim, as lutas sociais que a gente tem empreendido que afetam também essas narrativas. Aí a gente vai tratar com análise de imagem, estado da arte e também pesquisas acerca da cultura infantil, das culturas infantis no plural, na verdade. E aí eu também lido com uma outra perspectiva de olhar a infância, que é a perspectiva das infâncias plurais. Não tem como, hoje alguns estudiosos também, a gente tem um grupo que passa a olhar para essa infância de forma muito mais abrangente, porque não tem como num país como o nosso, tão grande, olhar para a infância de modo hegemônico, não tem essa lupa única que vai caber para todos os corpos infantis, para todas as classes nas quais as crianças estão inseridas. Em relação ao estado da arte, esse dado importante, porque, como eu disse, por essa pesquisa ter uma perspectiva de beber de várias fontes e de várias fontes que estão em desenvolvimento nesse momento, as pesquisas dentro do próprio grupo Anima Mídia, a gente propõe um flerte, eu estou propondo um flerte com essas pesquisas. O Wagner, que vai apresentar daqui a pouco, tem uma pesquisa bastante relevante que eu acho de grande importância para esse trabalho também. A Hermínia Bragança, que está agora finalizando, ela vai defender a tese dela sobre os usos e as apropriações que as crianças fazem das imagens que elas consomem. Então, é muito relevante de estar em diálogo com essas narrativas, com esses pesquisadores e pesquisadores. O Fuenza Lida, aqui na América Latina, que vai falar dessas transformações no contexto chileno, a Maya Gotz, lá na Alemanha, enfim. São, de fato, aqui alguns pequenos apontamentos. E num outro momento aqui eu vou tratar da psicologia do desenvolvimento da criança e também dos desenvolvimentos das narrativas e personagens animadas. Então, eu tenho ali o Piaget, o Vygotsky, o Winnicott, dentro do campo da psicologia e da psicanálise para tratar desse desenvolvimento
O Piaget é mais evidente porque ele propõe aquilo, né? Como que a criança identifica as formas, o que é que ela entende com tal faixa etária, de 0 a 3, como que é isso? Então, é uma coisinha mais estruturada, que eu parto do Piaget, o Vygotsky vai tratar ali da imaginação e criatividade, e o Winnicott do brincar, coisas do tipo. O Sérgio Nestriuk, né, com dramaturgia de animação, o Daniel Pina com uma tese, uma dissertação de mestrado muito interessante, peculiar, sobre desenvolvimento de personagens animados. Então, basicamente é isso. Eu nem coloquei aqui necessariamente o termo ali metodologia, mas a gente tem análise de imagem e levantamento bibliográfico, e olhar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, o estado da arte e tal. Essa aí é a base referencial que nós temos. Eu estou colocando aqui só o que eu citei por agora, nem todas couberam aqui, mas enfim, é isso. Essa pesquisa ela está aberta, eu trouxe para cá para a gente discutir, então fiquem à vontade para contribuir. Eu estou com papel, caneta na mão, porque vai ser ótimo para ela, para mim e para todos que possam ter acesso a isso. Obrigado, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Paula Gonçalves e eu vou apresentar junto com a minha colega Beatriz Silva o trabalho de Digital Won't Let Me Go, análise de percepção e interação do público de VTubers. Nós somos graduandas de estudos de mídia do 7º período e a gente faz parte do Anima Mídia também. Pode passar, Pedro, por favor. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando, o que são VTubers? VTuber é um termo que, na verdade, é uma abreviação, né, de Virtual YouTuber em inglês, que se traduziria literalmente para YouTuber virtual ou algo do tipo, e é um termo que se refere a criadores de conteúdo que usam um avatar animado, podendo ser 2D ou 3D, para interagir online. Geralmente, essa interação ocorre ao vivo, através de live streams, né? Que é essa reprodução de conteúdo ao vivo mesmo. E esses personagens são animados através de captura de movimento de tela, como um filtro no Instagram, né? Você instala um software ou um aplicativo, monta o seu avatar do jeito que você quiser e você controla ele pelos seus movimentos, ele reproduz meio que tudo que você faz. E esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que é muito popular na Ásia, principalmente, né? Surgiu no Japão, basicamente, e desde 2016 até agora tem surgido mais e mais empresas para esse nicho, né? Que criam um avatar e contratam um ator para para operar esse boneco, né? E interagir online e tal. E desde 2020 a gente tem visto um boom muito grande nesse nicho. Pode passar para o próximo slide, por favor, Pedro. Desde em 2020, com a pandemia de Covid, o aumento de live streams começou a crescer mais e mais. E algumas dessas empresas asiáticas começaram a tentar expandir os seus negócios lançando nichos de VTubers, né? Que interajam em inglês ou em outros idiomas. Inclusive, tem algumas que aprendem português e tal, mas aqui a gente vai focar nas que falam inglês, nas que interagem em inglês, para poder ter um repertório maior. E a gente começou a consumir esse tipo de conteúdo também, ano passado, e os objetivos e questões principais desse estudo, que também está em fase bem inicial, seriam tentar entender por que o público consome esse tipo de conteúdo, se existe alguma preferência, algum engajamento maior, alguma diferença na interação com um VTuber, né, com um avatar virtual ou com um streamer de carne e osso, vamos dizer assim. E como se dá as interações com um VTuber. Próximo slide, por favor. Oi, gente. Então, a gente escolheu 3 VTubers para analisar, né? Como a Paula disse, são uma das primeiras VTubers que falam inglês e não japonês. A primeira que a gente resolveu analisar é a Amelia Watson, que basicamente o backstory dela é que ela era uma detetive particular na Inglaterra e ela achou muito interessante o fenômeno de VTubers,
foi para o Japão investigar as VTubers e aí resolveu se tornar uma também, né? Aí ela tem toda essa estética, né? Detetive, o próprio nome dela, né? Watson. Pode passar. A segunda é a Galgura, que é uma descendente da cidade perdida de Atlântida, né? Aí a temática dela é meio aquática, né? Ela se fantasia como um tubarão, ela tem os dentes pontudos, ela chama os fãs dela de camarão, tem falas relacionadas ao mar. Pode passar. E a terceira é com a história mais normal, assim. Ela é uma adolescente comum, ela vai para a escola, ela é uma garota tímida, ela conta sobre a vida dela, a vida pessoal dela nas lives, ela fala sobre o gato dela que estava doente, como que ele tá e tudo mais. Pode passar. E aí, como a Paula disse, né, a gente escolheu essas porque elas falam inglês e porque elas são populares e tem uma base de fãs internacional grande. E aí a gente podia coletar tweets com recorte linguístico de português e inglês, né? Porque a gente não entende japonês, nem coreano, nem chinês. E aí a gente coletou basicamente 544 tweets da Pikami, 1.334 da Galgura e 400 da Amélia Watson, no intervalo de mais ou menos 6 dias para cada uma. Nesse intervalo teve algumas lives, né? A gente achou interessante coletar vários dias para poder pegar tweets, tanto de quando estava acontecendo lives, quanto não estavam acontecendo. Pode passar. Então, assim, como isso é um fenômeno muito novo, né? A gente está falando assim de ter surgido, assim, começado a engatinhar mais ou menos em 2016 e ter tido uma grande ascensão a partir do ano passado, e a gente está falando assim de setembro do ano passado, né? Que essas personagens foram lançadas, né? A Galgura e a Amélia foram lançadas em setembro do ano passado. Então, assim, semana passada elas estavam fazendo live de aniversário, sabe? De um ano. Foi um pouco difícil de conseguir bibliografia sobre esse tipo de questão. Então, o nosso trabalho se baseia muito na dissertação de mestrado da Shinzu, que foi defendida em 2020 na Universidade de Lund, na Suécia, se não me engano, e a gente aliou o que a gente coletou com muito do que ela fala. E ela nota essas características assim principais como principal construção visual desse tipo de personagem, né, desse tipo de avatar. O primeiro seria o estilo kawaii, que é um adjetivo derivado de kawaii-sa, que é uma palavra em japonês que é relativa à doçura, gentileza, infantilidade, inocência, honestidade. É como se fosse um personagem que desperta um gatilho de ser adorável e protegido, frágil. E quando a gente analisa assim, não é regra, mas boa parte dos VTubers que são empresariados, né, são frutos de uma empresa, eles são do sexo feminino, são do gênero, assim, tem características do gênero feminino, e isso é uma coisa que é muito presente se a gente analisar também essa estética de anime. São essas personagens fofinhas e tal. A aparência jovem para dialogar com o público, se a gente for parar para pensar também que é um público infanto-juvenil que cresceu consumindo muito cultura japonesa, né, anime, J-pop e tal, e pensando mais recentemente o K-pop, os doramas, né, crescemos assim imersos na cultura do Cool Japan, que foi popularizada a partir de 2001, ali nos anos 2000, final dos anos 90, e a partir, assim, creio que de 2009, 2010, na onda coreana, né, que tem aumentado mais e mais. Então, esses personagens geralmente têm também essa aparência jovem para poder dialogar e gerar identificação com o espectador. E, ao mesmo tempo, a autenticidade, porque, assim, a Shinzu vai apontar que as imperfeições das VTubers são justamente uma forma de deixar elas mais humanas e trazer o público mais para perto, criar essa intimidade, essa aproximação. Essa autora nota que
em algumas coletâneas que os fãs fazem, de melhores momentos, assim, sempre tem momentos meio engraçados, ou, assim, para gerar essa proximidade mesmo, de, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, a personagem está fazendo uma live, em que ela está jogando algum jogo e ela não é muito boa nele. E aí o pessoal acha engraçado, acha fofo, e gera tudo isso, né? Pode passar, Pedro. E aliado a tudo isso, a gente também tem o sentimento Mo, que é um sentimento, na verdade, é um fator de idealização romântica por personagens animados, né? E isso também é visto muito em comunidades otaku, né? Do pessoal que consome bastante anime, bastante cultura japonesa, de você idealizar romanticamente um personagem. E aqui a gente anotou alguns elementos que funcionam como gatilho para isso, que já foi visto assim tanto por essa autora que a gente está baseando o artigo, quanto por outros, que são elementos que provocam esse tipo de gatilho romântico, como orelhas de animais, óculos, laços de cabelo, roupa de negócios, roupa com babado. Pode passar. E aí, por último, a gente pegou só alguns exemplinhos para não passar batido de interações. O primeiro é um exemplo de fanart, que tiveram muitos fanarts, tem muita gente que faz cosplay, tem muita gente que faz desenhos para elas, principalmente no aniversário da Pikami, a gente coletou... Um dos dias foi aniversário dela e, tipo, tinha muitos tweets falando feliz aniversário e muitas fanarts, como se fosse um presente, né? O segundo é alguém tentando chamar a atenção da Galgura, falando que ele gosta muito de Bob Esponja e ele comprou um caderno do Bob Esponja e ele queria muito saber se ela gostava desse desenho. E também tem muitos tweets assim, falando, dia 75, tweetando até a fulana me notar. E o terceiro foi, como a Paula falou, né? Quando elas jogam jogos e são muito ruins, né? Esse, por exemplo, era um jogo de corrida e aí as pessoas faziam piadas do tipo que não pegariam um Uber com ela, tinha uma montagem de, tipo, o chat num ônibus falando que estava em perigo, essas coisas. Então, pessoal, como considerações finais, né, o nosso estudo, a gente está escrevendo, a gente fez uma proposta de texto para o seminário do Anima Mídia e a gente está escrevendo ainda esse artigo, então são considerações ainda, né, a gente ainda está em processo. A gente pode analisar que as interações com um streamer virtual, então, são muito parecidas com as de um streamer de carne e osso, vamos dizer assim, e às vezes parece que até gera mais engajamento, assim, do que, por exemplo, numa live de videogame e tal, com um streamer desse tipo, do que com um streamer de carne e osso, sabe? E é muito interessante a gente pensar que esse é um fenômeno que é muito recente e é muito inovador também, porque, como a gente já mencionou antes, esse público que cresceu imerso consumindo anime, mangá, dorama, né, e tal, cultura asiática, assim, finalmente está tendo a oportunidade de meio que interagir em tempo real com um personagem, mesmo que tenha uma pessoa ali por trás, a gente não vê, então a gente sente que está interagindo de fato com aquele personagem. E é uma coisa que é muito interessante, acho que, da gente pensar, porque é uma coisa que tende a crescer mais, né? Tipo, tem um potencial grande econômico. Tem surgido mais e mais empresas que criam VTubers na Ásia, e com essa expansão agora em inglês, acho que essa tendência é crescer mais em diferentes partes do mundo. Aqui eu coloquei uma citação no Michel, 2018, que essa combinação humano e máquina cria toda essa nova experiência com o público consumidor, né? De fato, você está meio que interagindo com um personagem ali e amplia essa fronteira entre o real e o imaginário. A gente vê que tem VTubers que já meio que interagem assim no plano real, né? No final do ano passado teve 2 VTubers que aprendem português com o próprio público, elas encontraram com o embaixador brasileiro no Japão. A gente não colocou aqui porque não ia dar tempo de entrar muito em detalhes,
mas é bem interessante da gente pensar isso. E um fenômeno parecido que está acontecendo é a apropriação do uso de avatares para ter uma interação mais pessoal por grandes marcas, como a Magazine Luiza, a Netflix. A Netflix lançou uma VTuber oficial em abril desse ano, e ela interage com os consumidores indicando animes e filmes da programação asiática, né, no canal do YouTube da Netflix. E a Magazine Luiza, no caso, a gente tem a Lu, né, que interage com o público através do site. Não são VTubers, mas são coisas parecidas. Próximo slide, Pedro. Então, a gente agradece a vocês. Aqui, a gente era para ter os nossos e-mails aqui, o nosso contato, caso alguém queira mandar algo, eu vou estar mandando aqui no chat. E a gente finaliza aqui com esse trechinho da música do Gorillaz, que é de onde a gente tirou o título do artigo, né? Onde ele fala: digital não vai me deixar ir embora, assim, não vai me esquecer. E é isso, pessoal. Boa tarde. Agradecer aqui a oportunidade de apresentar aqui também o trabalho. Eu também estava no ano passado aqui na Redcom, apresentando sobre Scooby-Doo. E agora, seguindo essa linha dos meus estudos de conteúdo de terror direcionado ao público infantil e juvenil, eu comecei a pensar a razão, né? O porquê a gente separa muito esse público desse conteúdo de terror. E aí eu dei sorte de estar agora realmente usando como base pensadores também e pesquisadores que realmente vão para lados muito distantes e que, ao meu ver, acaba melhorando ambas as pesquisas. Por exemplo, o Felipe Arrier, por mais que ele tenha invenção da infância, ele também pesquisou a história da morte no Ocidente, por exemplo. E o próprio Noel Carroll, além do horror, ele pesquisa também humor, e tudo isso está me ajudando a pesquisar. E aí agora, nesse momento, agora nesse movimento que eu estou fazendo na minha pesquisa, além de estar pesquisando a história do medo no Ocidente, do livro do Jean Delumeau, eu estou pesquisando também essas histórias de lendas urbanas que se enquadram mais ou menos na definição do que o Noel Carroll, dessa separação que o Noel Carroll fala do horror natural e do horror artístico. Se o horror natural seria esse horror do dia a dia, o assalto, as tragédias do dia a dia reais, e o horror artístico seria mais pelo lado ficcional ou de atmosfera. E aí agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre isso, com essa apresentação do Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, o horror infanto-juvenil nas lendas urbanas e freak stories. Por isso que eu fiquei até, inclusive, antes, fazendo esse parêntese, fiquei muito feliz com a apresentação da Alice e da Aline sobre o Slenderman. Inclusive, vou entrar em contato para pegar algumas dicas, porque eu acho muito interessante ver isso, esse estudo da lenda urbana e da creepypasta em geral. Eu vou começar agora, eu começo com essa citação aqui do professor Carlos Renato Lopes, que ele escreve um artigo sobre lendas urbanas, pensando as lendas urbanas como um gênero, e aí ele dá essa definição que eu acho que é importante para a gente começar a pensar sobre isso, que lendas urbanas são histórias que envolvem elementos ou situações banais do cotidiano, mas que por seu caráter inusitado, ou em muitos casos absurdo, provavelmente não aconteceram. São contadas como se tivessem de fato acontecido, não diretamente seus narradores, mas alguém por eles conhecido ou a eles ligado. E aí, por isso que eu digo que tem essa indefinição que cai entre essas fronteiras do que o Noel Carroll chamaria de horror natural, ou o que ele chamaria de horror artístico, porque, teoricamente, as lendas urbanas têm um pingo de verdade. Elas podem ter acontecido, por mais que pareçam muito, muito absurdas. E aí tem esse passado que a gente pode traçar esse paralelo com o Scout de Tornado Tale ou os contos de advertência, que eram aqueles contos que surgiram bem naquela época dos contos de fadas e das fábulas, que tentavam passar uma moral, uma advertência do dia a dia, não seria uma moral igual da fábula, que é uma moral um pouco mais subjetiva, mas seria um conto de advertência sobre traumas, seriam contos que tentavam entender coisas absurdas que aconteceram no cotidiano e traduzirem isso para um conto de advertência para que isso não se repetisse mais. E aí tem esse paralelo também que eu faço com os contos de fada e das fábulas em geral, também pelas lendas urbanas, de pensar que elas não são, na verdade, né? Produtos teoricamente feitos com
a infância em mente, eles não são o público-alvo desse tipo de produção. Assim como os contos de fada, na sua origem, também não eram. E acabaram sendo adaptados até chegar ao que a gente conhece hoje, tanto pelos irmãos Grimm, tanto pela Disney, que fez essa adaptação, essa higienização das fábulas dos contos de fada. Também tem esse caráter de nem sempre as lendas urbanas são fantásticas ou sobrenatural, pelo conceito do Todorov ou até do David Rose. Elas podem ter, por exemplo, coisas banais, como alguém acordar numa banheira sem um órgão, que é uma lenda urbana bem famosa, até outras mais absurdas e fantásticas, que eu vou até citar alguns exemplos nessa apresentação também. E aí eu penso também, eu acho que a principal para a minha apresentação é essa maneira que eu penso, né, que essas lendas urbanas servem para externalizar e abrandar temores compartilhados por determinado grupo em determinada época. E isso também acaba sendo transmitido para o público infantil, quando eles repassam essas histórias. Eu faço três separações das lendas urbanas. Nessa apresentação só vou falar um pouco sobre duas, que seriam lendas urbanas sobre crianças, para crianças, e lendas urbanas criadas pelas crianças. Aqui eu botei dois exemplos para falar um pouco sobre lendas urbanas sobre crianças, ou seja, que utilizam essa cultura infantil. A primeira é muito conhecida pelos brasileiros, que seria essa da boneca da Xuxa, que inclusive teve um rumor na época que ela foi responsável pela morte de uma criança de 2 anos de idade. Isso acabou tendo toda uma comoção. E também a lenda do Homem do Saco, que eu acho mais interessante. Primeiro, por ela não ser... Eu tinha essa impressão que era uma coisa muito brasileira, mas depois que eu comecei a pesquisar, você começa a perceber que não é uma coisa muito geolocalizada essa lenda. E aí eu cito, por exemplo, o estudo que a pesquisadora Susana Sonski faz sobre a lenda do Rouba-Ticos, que é muito parecida com a nossa lenda do Homem do Saco, e que ela faz esse paralelo com o surgimento dessa lenda de Rouba-Ticos com a história do sequestro infantil em território mexicano durante o século XX. E aí também a gente pode também fazer um outro paralelo com os contos de fada e lembrar também que existiu essa lenda não, essa coisa que pode ou não ter acontecido do flautista de Hamelin, e que também tem toda uma dose de medo coletivo de sequestro de criança, sumiço de criança. Essa segunda separação, que seriam lendas urbanas para crianças, e aí eu cito esses 2 casos televisivos. O primeiro na verdade, essa transposição de uma creepypasta, que dentro do creepypasta tem uma série de creepypastas, seriam essas lendas urbanas contemporâneas que surgem na internet. Nem sempre elas surgem, mas as creepypastas especificamente é o meio onde elas se disseminam. E aí tem esse conjunto de creepypastas que seriam dos episódios perdidos, que alguém viu algum episódio de alguma série famosa que não existe mais por alguma razão, geralmente ela é muito mórbida. E aí tem esse texto específico do Red Mist, que seria um episódio perdido do Bob Esponja, e que fez tanto sucesso que acabou sendo referenciado na própria série do Bob Esponja, e depois acabou sendo removido por algumas reclamações dos pais, dos espectadores e tal. E esse outro exemplo é do Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, uma animação brasileira, onde temos cada episódio, na verdade, tem uma aparição de algumas lendas urbanas, alguns personagens do folclore, e essa especificamente é da Loira do Banheiro, que é uma releitura da Loira do Banheiro que a série faz. Falando especificamente sobre Freak Stories, é uma animação canadense, ela foi exibida entre 1997 e 1998. Cada episódio era um episódio curtinho, de mais ou menos 20 minutos, e que tinham 4 narrativas em geral. Todos os episódios antológicos, as próprias histórias no próprio episódio, as 4 histórias, elas não tinham nenhuma relação, a não ser que eram baseadas em lendas urbanas, e elas eram apresentadas muito nessa trajetória, nessa trajetória das séries antológicas de terror, como Além da Imaginação, onde tinha um apresentador dando uma introdução para os episódios, na finalização dos próprios quadrinhos de terror da AC Comics. Eles eram apresentados por esses 2 fantoches, a Barata Larry e o Verme Morris.
e eles davam meio que uma razão de ser para as histórias. Elas todas tinham uma espécie de tema que unia elas, por mais que elas não dialogassem entre elas. Eu vou comentar aqui três exemplos desse mesmo tipo de história, que seriam histórias que existem um pé no real, ou seja, elas têm uma origem em algo que aconteceu realmente na sociedade. Inclusive, indico muito Candyman, o filme original, porque ele brinca muito com... Ele brinca não, né? Ele usa muito isso para construir a figura do Candyman, essas lendas urbanas com um pé na realidade. A primeira é essa babá, The Sirix, é essa lenda de uma babá que atende o telefone numa residência. Começa a receber ligações, e descobre que as ligações que ela recebe vêm da casa onde ela está. O do suspeito, que é de um assassino que está no banco de trás do carro, sem que a pessoa que está dirigindo perceba. E a terceira é essa lenda do crocodilo no esgoto. E todas elas têm um pé na realidade, a gente consegue pegar alguns vestígios dela nas mídias, no jornal, de prováveis origens para ela, e o Freak Stories brinca muito com isso, pensando também que é uma animação diretamente feita para o público infanto-juvenil, e também tem esse outro tipo de narrativa, que elas teoricamente são banais, entre aspas, não tem nada do horror que a gente está acostumado, mas elas meio que brincam com nossa noção do grotesco. Essa especificamente é de um episódio chamado Nozes Sortidas. O horror, nesse caso desse episódio, é produzido pelo Nojento. Tem esse atendente de supermercado que leva sacolas para essa senhora, e ela não tem dinheiro nenhum para dar para eles de gorjeta, mas dá umas nozes para ele, que ele acha gostoso. E no final do episódio, depois de ele comer um vidrinho cheio de nozes, ele descobre que, na verdade, eram umas nozes confeitadas com chocolate, mas que essa senhora, como ela não tinha dente, ela só sugava o chocolate e botava a noz lá. Então, o humor realmente e o horror acabam sendo produzidos pelo esse grotesco. E aí aqui eu cito a definição do David Rose. Oi. Querido, vou pedir para você ir finalizando, tá? Que a gente está com o tempo corrido. Tá bom. Então, já vou dar as considerações finais. Aqui eu aponto as lendas urbanas e que as lendas urbanas estão presentes no nosso cotidiano nas mais diversas mídias, incluindo para o público infantil, a presença do grotesco estético e da intoxicação e desintoxicação, que eu não consigo falar muito bem, mas será presente no artigo, também apontando que a análise dessas narrativas poderia nos auxiliar a pensarmos na construção do horror direcionado ao público infanto-juvenil, principalmente antes de termos da reapropriação das próprias crianças que recriam, reapropriam e transmitem essas histórias aos seus pares, de lendas urbanas para crianças, para lendas urbanas pelas crianças, que é essa terceira forma que ainda quero pesquisar mais. Muito obrigado, aqui está meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e é isto. Oi, gente, boa noite. Eu sou Wagner, sou doutorando do PPG-Com da UF e orientando da Ariane. A apresentação, na verdade, o nome dela é Nada por um Acaso, né? Ela vem de uma fala famosa da Damares Alves, sobre o spoiler que ela deu do roteiro de Frozen 2. Essa apresentação ela traz como centro, né, uma articulação entre o Raymond Williams, né, com a ideia de materialismo cultural, e um pouco de pânico moral, né, para a gente pensar como que ocorre a representação de determinados grupos sociais e como essas representações elas são um pouco equiparadas com uma estrutura de violência, né? Pode passar, por favor, Pedro. E aí eu resumo basicamente, né, a ideia inicial desse texto era fazer um panorama passando por vários filmes, só que como a gente tem um tempo muito curtinho, eu acabei cortando os filmes filmes e séries que são relacionados com a Rebecca Sugar, que é um nome que é muito famoso por representação da comunidade LGBTQIA+. Até porque eu acho que também o trabalho dela merece um artigo muito específico e uma leitura muito muito própria do que está sendo, do que ela propõe, né, nas séries que ela produz, né? Pode passar, Pedro. E aí a gente começa pensando a partir do materialismo cultural, né, a partir do Williams, nessa ideia de conjuntos e valores, né, esse significado de uma dada sociedade, né, como que a mídia ela reproduz valores de uma dada elite, mas também como ela produz alguns valores
E como a circulação também desses conteúdos e ideias criam comportamentos sociais, né? Quando a gente pensa em animação especificamente, a gente tá batendo muito nessa proposta, né? Numa lógica mais voltada para a infância, principalmente, infância e adolescência, e na construção de narrativas que meio que criam um mapa de significação de determinados grupos sociais, né? Então, quando a gente vai falar sobre a comunidade negra, por exemplo, e a representação dessa comunidade no século XX, a gente tem uma associação muito próxima à ideia de sujeição, e a comunidade LGBTQIA+, ela está sempre próxima da ideia de humor, né? Pode passar, Pedro. E aí, como eu falei, a questão do pânico moral, que vai pegar um fato social, né? E transformar esse fato num problema, né? Então, quando a gente vai falar sobre representação, sobre da comunidade LGBTQIA+, que é o foco dessa apresentação, né? A gente tem essa transposição nas telas, dada com uma base meio que vilanesca em alguns momentos, ou com uma base muito satírica, mas sempre destituída de humanidade, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem um discurso recorrente que transforma a comunidade LGBTQIA+, numa certa ameaça geral e comum, né? Pode passar, Pedro, por favor. E aí a gente, obviamente, né, esse discurso ele não vem do nada. Você tem a homossexualidade, especificamente, apresentada como uma patologia, né? Ela tinha um CID até os anos 90, até 1990. E uma série de movimentos sociais, de movimentos populares, né? A gente tinha igreja com algumas formatações contrárias à população LGBTQIA+. Você tinha também a ideia da associação da AIDS como um câncer gay nessa época. Então, você tem todo um discurso moral em torno de uma determinada comunidade que impede a humanização desses grupos, né? Pode passar, por favor, Pedro? E aí, por outro lado, você tem a ideia de infância, né? Porque quando a gente vai comentar, obviamente, o conceito de infância ele é super complexo. A gente poderia fazer, obviamente, vários trabalhos aqui falando sobre infância, mas para essa apresentação especificamente, até pelo tempo dela, eu estou puxando para a ideia de descoberta, introdução e de apresentação das dinâmicas de mundo, né? Que normalmente são conduzidas e criadas por pessoas adultas, né? Esse texto, na verdade, essa apresentação, ela está em desenvolvimento ainda, né? Ela é parte do segundo capítulo da tese, que eu pretendo finalizar analisando realmente grupos minoritários, essa relação com a censura, né? Como que a censura ela foi utilizada também não só para proteger a infância de violência, mas também para silenciar e apagar a memória de determinados grupos sociais, né? Pode passar, por favor, Pedro. E aí um ponto muito interessante a gente pensar nessa associação entre minorias e humor, porque as animações, de uma maneira muito recorrente, até pelo menos a primeira década do século XXI, elas têm essa associação, ela trabalha muito o humor físico, né? E é muito fácil a gente encontrar determinadas estruturas de preconceito sendo representadas como degrau de humor na tela. Aqui eu peguei 5 exemplos, obviamente a gente tem muito mais que isso. O primeiro deles é um exemplo de blackface do Tom e Jerry, né? Que hoje em dia, essas animações, quando elas são veiculadas na TV, elas têm esses trechos editados, porque o blackface hoje, ele realmente já é conhecido como uma forma de preconceito, né? Segundo exemplo, a gente tem a irmã feia, do Shrek, que na verdade é uma mulher trans, mas é apresentada, obviamente, como um degrau de humor num determinado filme. O terceiro exemplo é um personagem do Aristogatas, que trabalha todo o estereótipo da Ásia, né? De uma forma extremamente caricata no filme. O quarto é o Pernalonga, vestido de mulher, e isso é um degrau de humor durante a narrativa. E o quinto é o Francis, que é uma joaninha do Vida de Inseto, que a grande piada do filme é a questão do gênero da joaninha, né? Porque a joaninha ela atende como a joaninha, mas ela tem a voz mais grossa e tem um comportamento de gênero masculino durante o filme. Pode seguir, Pedro. E aí um ponto que eu acho legal da gente pensar são as diferenças entre os beijos, né? Porque eu acho que o beijo ele é muito emblemático para a gente pensar nessa construção de afetividade. De uma maneira muito, muito recorrente, as pessoas têm uma ideia de que houve um certo comportamento de conservadorismo nas narrativas, já que, por exemplo, Pernalonga é um personagem que beijava
outros personagens lidos como os do mesmo sexo. Mas hoje em dia, quando você coloca essa mesma cena na tela, a gente tem uma série de debates em torno da moralidade e da proteção à família, né? Sendo que, se a gente for colocar no microscópio, né, cada uma dessas duas cenas, a gente percebe que, no caso do Pernalonga, do Pica-Pau e de outros personagens da época, a ideia desse beijo é uma ideia satírica, né? Normalmente é um beijo não consensual, com o personagem lido como do mesmo gênero, e a partir disso você tem a quebra da expectativa que gera o riso, né? Que é a possibilidade de humor. Quando a gente tem essa representação hoje, ela já fala um pouco sobre um momento político muito específico e sobre a busca de representatividade de um determinado grupo. Então, existe toda uma jornada histórica que justifica relações afetivas que têm um peso realmente de representação histórica, né? Pode passar, por favor, Pedro. E aí a gente começa a gente pode fazer uma digressão, né, para entender um pouco como que se desenhou essa aversão à representação da comunidade LGBTQIA+, com base no Motion Picture Production Code, que é o Código RAIS, que é um texto, basicamente, com algumas diretrizes para a produção audiovisual, né, ou cultural, que estava muito associado a uma lógica moral, né? Ele tinha uma perspectiva muito calcada nos valores cristãos, né? Ele foi escrito por um republicano. E por conta disso, a gente vê, por exemplo, que mesmo a representação LGBTQIA+, mas ela acontecia de alguma maneira, só que ela tinha duas saídas muito práticas. Ou ela era uma tragédia, né? Ou associada a uma vilania, ou ela era apresentada de modo jocoso, né? Tipo, nas animações a gente consegue ver isso de uma maneira muito recorrente, inclusive nos anos 90 e começo dos anos 2000. No cinema a gente também tem algumas possibilidades de mapear isso. Acho que o exemplo maior que eu lembro agora é o Festim Diabólico do Hitchcock, que os vilões têm comportamento de gênero desviante, né, do masculino, então isso já cria um certo arquétipo de vilania, né? E por aí vai. Pode passar, por favor, Pedro. E aí eu peguei a frase famosa da Damares, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que basicamente só que nessa frase dela tem 3 pontos que eu acho que são interessantes para a gente associar, que é a ideia de que a lesbianidade ela está associada a uma ação demoníaca. Então, existe esse peso moral muito forte nas falas que são contrárias à comunidade LGBTQIA+, né? E sempre existe uma associação com a ideia de ameaça à inocência, né? Ameaça à infância. E por conta disso deve existir uma ação muito enérgica contra essa comunidade, contra a representação dessa comunidade, principalmente uma narrativa infantil que, em tese, está pegando seres indefesos que vão ser cooptados por um discurso meio que fatal, né? Posso dizer assim. Pode passar, por favor, Pedro. E aí um primeiro ponto, um ponto que eu acho legal para ser observado é o documentário Pray Away, que está disponível no Netflix. Ele vai falar na verdade, sobre cura gay, só que por ele a gente consegue entender a atmosfera a atmosfera que circunda, né, a ideia da homoafetividade dentro desses discursos morais, né? E quando a gente vê esse documentário e para ver animações, principalmente até o final dos anos 90, a gente vê que existe uma certa reverberação de discursos moralistas em relação à comunidade LGBTQIA+, dentro das animações, principalmente aquelas mais centrais e de grandes estúdios. Já deu spoiler, Pedro? Pode passar. Então, aqui eu estou fazendo, obviamente, um micro panorama do que a gente tem nesses últimos 20 anos, né? A gente tem a Irmã Feia, né, que eu já falei lá atrás, aparecendo no Shrek 2, 3 e 4. Ela é apresentada no Shrek 2 como uma personagem cômica, mas no 3 e 4 ela ganha uma outra dimensão, porque, obviamente, houve críticas à constituição da personagem. Aqui no Brasil ela foi dublada pelo Pedro Bial, e isso foi uma grande piada que as pessoas acharam muito engraçado na época. Isso foi matéria de Fantástico, inclusive, no período de lançamento.
Mas hoje em dia, quando a gente entende o histórico da mulher trans na sociedade e todas as violências que as mulheres trans enfrentam, acho que a piada perde um pouco a graça quando a gente revisita o filme em retrospecto, né? Wagner, Oi, desculpa. vou te pedir também para dar uma pequena acelerada, porque já está estourando o tempo, Acabando tá? já. Desculpa. Acho que são só mais 2 slides. Então, a gente tem o Arthur também, que teve em 2019, teve um casamento, né, de um personagem chamado Sr. Hatburn. E aí o que é muito interessante desse episódio é que esse casamento ele foi o tema do episódio inteiro, mas sem que as pessoas soubessem com quem o Hatburn iria casar. E as crianças estavam investigando até o momento que teve o casamento, e esse casamento ele não gerou nenhum tipo de debate muito amplo. Ele foi supernaturalizado no episódio. Terceira, Como Treinar Seu Dragão, que no 2 especificamente, que o personagem, que é o Goober, ele foi tirado do armário basicamente pelo diretor do filme. No filme ele não se assume como gay, mas o diretor falou que ele é. E é uma estratégia muito recorrente dos estúdios, né? O quarto e quinto dá para a gente falar de uma maneira só, que Star vs. as Forças do Mal e os três lá embaixo, Contos de Acadia, que são cenas muito pontuais na narrativa, de 3, 4 segundos, que apresentam um beijo, mas que foram antecipadas pelos estúdios antes da exibição do episódio, né? Pode passar, por favor, Pedro. E aí, só para concluir, né, quando a gente vai fazer até o pente fino sobre representação LGBTQIA+, a gente vê uma representação de sexualidade lésbica e gay, né, da comunidade gay, mas a gente não vê as outras legendas, né, as outras letras que representam a comunidade dentro das narrativas. Exceto no caso da Rebecca Sugar, porque tem muita coisa para analisar no material dela, que ela tem tanto assexuais quanto diferentes questões nas narrativas que ela apresenta. Eu acho que é isso, gente. Corri bastante, mas acho que deu tempo. Obrigada, Wagner. Desculpa ter feito vocês correrem um pouco. Enfim, pergunta para Paula e para Beatriz. Acho que elas até leram. Vocês querem responder, pessoal? Hoje os VTubers são de um nicho específico que vocês descreveram. Vocês acham que no futuro eles ou equivalentes podem furar isso? Estrelas de filme, jogadores de futebol, celebridades, parece ficção científica, mas a pesquisa toda de vocês parecia de 15, 20 anos atrás. Fiquei curioso com essa questão. Sim, obrigada pela pergunta, Rodrigo, né? Eu acho que é bem provável, assim, já foram anunciados, a gente analisou 3 VTubers, né? E 2 delas já vão estar em um anime que, assim, ainda não existe muita informação sobre eles, mas acho que meio que funcionaria já assim, né? Tipo, elas já são desenhos, assim, vão estar agora, de fato, em um desenho, assim, se a gente for pensar também em outros fenômenos parecidos, como acho que mencionaram no chat o Gorillaz, é uma banda também de personagens que são controlados por pessoas, sabe? Não são exatamente VTubers, não, mas são coisas parecidas também. Beatriz, você quer complementar? Eu ia falar que isso já acontece, né, com o Gorillaz que você mesmo comentou e com a Hatsune Miku, que tá aí, né, com um monte de fã e tudo mais, mas eu acho que não vai acontecer como as pessoas acham que vão, tipo, não vão existir mais pessoas famosas, porque eu acho que sempre tem alguém atrás e eu acho que não tem como substituir uma pessoa de verdade. É isso. O Gorillaz está com algum trabalho novo? Faz tempo que eu não vejo o trabalho deles. Tá, sim. Eles fizeram uma série de lançamentos agora na pandemia. Eu tô tentando lembrar o nome, mas era alguma coisa tipo Music Box, alguma coisa assim, caixinha de Sound Machine, isso. E aí eram várias parcerias com artistas, acho que até Duran Duran, Elton John, fizeram parcerias com eles, assim, e eles tinham também lançado um álbum em 2019. Tá. Eu acompanhei lá na década de 2010, quando eles surgiram, né? Foi muito bacana a iniciativa. Depois. Mas, Ariane, assim, acho que o grupo tem uma unidade muito bacana.
estava pensando nisso, né? Todos dentro da temática que... Na verdade, existem poucos lugares, eu acho, infelizmente ainda no Brasil, que tratam essas temáticas específicas, que tratam os desenhos animados, né? Principalmente quando eles flertam com o público infantil, que é uma, assim, a grande maioria dos conteúdos. E aí uma característica, né, a Paula e a Beatriz comentaram, né, que é difícil achar bibliografia específica. Isso sempre acontece em algum grau nas nossas pesquisas, mas é muito significativo nas pesquisas em geral do Animamídia. Assim, você não tem o Arthur trabalhando uma estética específica de programas de auditório infantil, você não tem trabalho sobre isso, embora os programas de auditório infantil tenham permeado a televisão aberta brasileira durante décadas, sabe? Se a gente for atrás, anos 60, anos 70 você já tinha, e tem pouquíssimos, tem um ou outro trabalho, mas em geral não são pesquisas sistemáticas, né? Então, às vezes a pessoa fez uma dissertação ou um TCC e tal, mas por muitas razões não continuou na pesquisa, isso acaba acontecendo muito. Né? O Pedro também, trabalhando a temática do terror infanto-juvenil, a mesma coisa. E aí acaba talvez, existe uma unidade que é um pouco construída também por causa disso, por causa dessas peças que eles tentam juntar. É por isso, eu acho também, já me desculpando um pouco, que as apresentações elas acabam sendo um pouco longas, porque são temáticas que permeiam ali, todo mundo um pouco conhece, mas não tem muita noção do que é. Então, sempre existe uma necessidade de apresentar, né, o que é um VTuber, o que é o terror infanto-juvenil, como é que aparece a representação LGBTQIA+, nos desenhos, né, ao longo da história. Então, sempre tem essa necessidade da apresentação. Mas, assim, é uma coisa realmente que a gente se orgulha, João. O grupo ele tem uma unidade mesmo. Faz a gente pensar a próprias mudanças, transformações, né, estético-narrativas da Mônica, mas, enfim, na história mesmo do gibi, né? Quem acompanha desde o início hoje, como é que, principalmente o uso das cores, né? Talvez os figurinos, tal, mas também tem as versões para games que a personagem muda, e não conheço estudos que fazem esse, né? Como é que é uma Mônica em ação, né? No videogame no qual você controla. Como é a experiência de um jovem usuário, né? Uma criança ou adulto, será que usa? Porque a gente tem uma memória muito clara de quem são esses personagens. Mas no game você pode alterar toda a relação. Então, tanta coisa que poderia ser visto mesmo. Né? Tem muita coisa por aí. E também né, as lendas urbanas, eu diria que é bem aquilo mesmo que o Pedro também comentou. Né? Tem imaginário mais antigo ainda. Né? A origem dessas questões vem mesmo uma pré-história, né, que é carregada todas e vão sofrendo transformações. Lendas urbanas é uma das coisas que eu acho assim um conceito sempre que eu nunca entendi. Por que urbano, né? O que tem de urbano numa lenda? Porque meio que se esqueceu que o mundo é o mundo, né? Tem que, mas tudo bem que seja, mas é bacana assim. O Homem do Saco, eu não conhecia a história do Homem do Saco. Essa versão, um aluno meu fez um curta, um TCC. E a gente não tinha noção dessas relações que você trouxe, de fabular e outras relações. A pesquisa sempre é fascinante no projeto. Né? Muito bom. Oi, Ariane, desculpa. Não, eu acho que o Carlos quer fazer um comentário, aí a gente pode, né, ele colocou no chat que ele quer fazer um comentário sobre os trabalhos, aí depois, se quiser, a gente pode passar a palavra para o pessoal, fazer, enfim, algum apontamento relacionado ao que você disse. Sim, claro. Obrigado, Ariane. Prazer vê-la. Né? Aliás, breve comentário. Que grupo fantástico de vocês, viu? Eu fiquei literalmente babando aqui pelos objetos, pelo corpus, né? Porque, assim, aparentemente parece que é uma coisa cotidiana. Os desenhos, os animes. Aí eu comecei a ver alguns textos que você começou a desenvolver, que você publicou juntamente com seus orientandos e orientandas, sobre essa temática. Aí, quando eu vi na GIG que você ia trazer o grupo, falei, não posso perder isso, não. Né? E eu achei bem interessante que, ao mesmo tempo que vocês trazem um objeto em comum, vocês têm abordagens bem interessantes. Alguém olhando mais a questão do conteúdo, a estética, outros olhando mais a interação, né?
Então, assim, queria parabenizar e deixar uma pergunta, talvez, para o Arthur. Né? O Arthur, você, a questão, principalmente da turma da Mônica, né? Em casa eu tenho meu menino de 4 anos e minha menina de 7, né? E os dois adoram Mônica Toy, né? Só que aí quando eu fui mostrar o original para eles, eles ficaram, tipo assim, não é para mim, né? Então essa questão geracional, essa questão da interação, né? Desses formatos que às vezes se adaptam, se hibridizam, né, se constroem. Como que você vê isso? Se você vai talvez abordar isso no seu trabalho e tal. E é isso. E parabéns mais uma vez a todo mundo. Né? Eu lembrei uma coisa também no trabalho da Paula e da Beatriz, do Sapo Zé, que é um casal youtuber, né? É o Gabriel e Shirley. E a turma aqui em casa adora. E eles não são produtores no mainstream, né? Eles são produtores youtubers, né? E ele tem o Sapo Zé, que é um tipo dessa estética de VTubers, né? Ele joga, ele conversa, ele vai construindo narrativas, histórias, né? E tem muita visualização, e tem muito engajamento, né? E que são talvez reverberações disso que já está sendo produzido em outros idiomas que tem no Brasil, né? Numa característica cultural e assim por diante, né? Dentro dessas mediações culturais, né? Dessas interações. Mas era só esse comentário breve e estou amando aí o evento mais uma vez, reafirmo, viu, João? Parabéns aí, é um trabalho hercúleo que vocês desenvolveram e parabéns, gente, é isso. João, eu posso responder o Carlos rapidamente? Claro. O questionamento que ele fez. Gente, eu estava aqui redigindo no chat, na verdade, deixa eu só fazer uma adequação aqui. Eu mencionei do trabalho que a Ari desenvolveu com a Joana, mas, na verdade, a publicação recente, a qual me referi, sobre o sítio de Pica-Pau Amarelo, é com a Priscila Mana. Acabei confundindo porque citei o trabalho da Joana numa aula que dei antes, que, inclusive, eu acho maravilhoso. Mas, Carlos, sim, eu até deixei em evidência a Turma da Mônica, para além do sítio, do próprio Carrossel, por propor justamente uma análise e um olhar estético-narrativa dos conteúdos infantis. E na Turma da Mônica, se a gente pegar esses dois que você citou, o Toys e a tradicional, a gente tem uma diferenciação. O Toys, ele tem os conteúdos da primeira infância, de forma geral, que a gente tem acesso hoje, que são mais populares hoje, inclusive consumidos na internet, as crianças que têm acesso a isso, enfim, os celulares estão nas mãos e tal, né? Então, são formas mais arredondadas. No caso da Mônica Toys, você não tem texto, não tem diálogo, tem ruído, tem sonoridades e tal. E aí a Mônica tradicional tem uma questão que ela atravessa o tempo, né? Ela atende, de forma geral, a uma gama maior da infância, mas para a galera que cresceu com Toys, que tá, tipo, que teve contato primeiro com Mônica Toys e que ainda tem uma apreciação dessa estética, tem um envolvimento com ela, é outra forma de consumir, porque é outra forma da criança se relacionar, né? Eu vou dar atenção, especialmente, quando eu vou tratar dos conteúdos pré-escolares, a questão das formas, não necessariamente só da Turma da Mônica, mas são conteúdos mais arredondados, porque a criança, né, nesse momento da vida, reconhece essas formas, né? Identifica, faz parte desse aprendizado. Por isso eu vou tanto para a psicologia do desenvolvimento, né? Minha primeira formação foi no curso de letras. Sou formada em letras e literatura, então eu acabo também passando por esse lugar, né, bebendo muito dessa fonte dos estudos da psicologia do desenvolvimento e da própria aprendizagem também. Então, o caso da Mônica poderia ser a Peppa Pig, poderia ser a Galinha Pintadinha, poderia ser o Mundo Bita. A gente reconhece de algumas formas que são muito consumidas e por essa primeira infância, né? E a Mônica tradicional, ela ocupa outro espaço, ela atende a uma faixa maior de espectadores. E já o Mônica jovem é aquela criança que, tipo, eu não sou mais criança, que vai tratar disso, né? Não, agora eu não sou mais criança, tenho outros interesses. E aí os traços são outros, a estética é outra. Enfim, gente, é isso. Eu não quero me prolongar mais não, que tem mais trabalho incrível para vir por aí. Obrigado a todo mundo e é um prazer estar aqui. Quero muito agradecer, né, a interação, a presença. Nós estamos dispostos e engajados também para trocar, mesmo quem tem temáticas que eventualmente não necessariamente precisa ser desenho animado, mas se alguma coisa orbita, né, a infância, infanto-juvenil, né, ou objetos ficcionais direcionados para esse público, a gente está bem interessado em trocar. E acho que é isso,
tá? Muito obrigada e parabéns mais uma vez, João, e todos os organizadores pelo evento. Obrigada.